Vias auditivas. Os axónios dos neurónios de gânglio espiral integram o nervo auditivo, o qual se prolonga até o núcleo coclear, situado na parte baixa posterior do cérebro. Os axónios do nervo auditivo introduzem-se no núcleo coclear ventral, onde cada um se divide em pelo menos 2 ramos. Uma delas conecta-se com os neurónios do núcleo coclear ventral, a outra continua até o núcleo coclear dorsal. A saída dos neurónios do núcleo coclear ventral divide-se cerca de metade, vai à azeitona superior, situada no mesmo lado do cérebro, e outra metade vai à azeitona superior, localizada no lado oposto. Os axónios de núcleo coclear dorsal atravessam até o lado oposto do cérebro para terminar finalmente na coluna inferior. As duas azeitonas superiores enviam a maior parte das suas fibras aferentes, entrada sensorial à coluna inferior. Um grupo de neurónios envia fibras aferentes para originar uma sinapse com as fibras aferentes que inervam as células capilares internas, na sua maioria do mesmo lado do cérebro. Outro grupo envia para estabelecer uma sinapse direta com as células capilares externas, quase todas do outro lado do cérebro. Através do feixe cruzado do olival, ao nível da coluna inferior tem lugar um considerável cruzamento de fibras de um lado ao outro do cérebro, para que cada coluna inferior receba informação de ambos os lados, de ambos os ouvidos. Alguns neurónios da coluna inferior enviam axónios ao núcleo geniculado medial, e algumas fazem-o até aos estratos profundos da coluna superior. Desde o núcleo geniculado medial projetam-se fibras a uma parte do córtex temporal, denominada área de projeção auditiva primeira. Uma área adjacente chamada A2, área 42 de Brodmann, também recebe axónios diretamente do geniculado medial, ainda que muito poucos. Atividade elétrica
dos centros auditivos inferiores. Ademais da sintonia de frequência dos neurónios, aparecem diversos padrões de resposta mais complexa ou de sintonia especial. No núcleo mais interno das vias auditivas, padrões que parecem desenhados para registrar aspectos específicos de estímulo sonoro. Os neurónios de início produzem um estalido de resposta mediante de resposta imediata, depois do início de um tom longo. Deixam de responder sem importar quanto perdura o tom. Os neurónios de pausa mostram um estalido semelhante de disparos ao princípio do tom, mas vai seguindo de uma pausa e logo de uma resposta sustentada, mais débil até que o tom desaparece. Os neurónios cortantes emitem estalidos de disparos repetidos, seguidos de pausas breves. A intensidade dos estalidos diminui em forma sucessiva. Devido a que diferentes pontos da membrana basilar vibram com maior força a diferentes frequências do som, a resposta desta membrana denomina-se tonotópico. Esta codificação especial da frequência conserva-se no nervo auditivo e aparece por todas as vias auditivas. A organização tonotópica da membrana basilar pode ver-se incluso no nível do córtex auditivo primário. Sexto ponto: córtex auditivo. Os neurónios do córtex auditivo mostram uma variedade de respostas complexas aos estímulos sonoros. Entre aproximadamente 60% dos neurónios que respondem aos tons puros, respostas on, off e on-off, e respostas excitatórias e inibitórias mais gerais são apresentadas. Estas respostas assemelham-se muito aos padrões de resposta dos neurónios do sistema visual. Os outros 40% dos neurónios auditivos corticais parecem responder em forma seletiva a sons mais complexos, entre eles estalidos de ruído, estrépitos ou ruídos suaves. Um interessante grupo de neurónios com sintonia especial que se encontra no córtex auditivo do gato são detectores de varredura de frequência.
Estes neurónios só respondem a sons que mudam sua frequência em uma situação peço desculpa que me perdi aqui um pouco. Estes neurónios, só respondem a sons que mudam sua frequência em uma direção e intervalo específicos. Alguns detectores de varredura de frequência respondem a aumentos, mas não às diminuições de frequência no mesmo intervalo de frequências. Entanto que outros o fazem de maneira inversa. Há um terceiro tipo que responde unicamente a aumentos de frequência em tons de baixa frequência. Tais detectores sim é que os já na gente podem desempenhar uma função muito importante em nossa capacidade para entender a linguagem falada e as sequências musicais. Os detectores de varredura de frequência respondem em forma seletiva aos padrões de som de maneira muito semelhante a como o fazem os neurónios visuais corticais diante dos padrões de luz. E aqui terminamos a nossa videoaula. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido e aprendido a respeito do sistema auditivo. Um forte abraço e saudações musicais.